E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de pneumologia e hoje nós vamos falar sobre tuberculose, nossa primeira parte de tuberculose. Nós vamos dividir em 4 partes a tuberculose. Mas antes de a gente começar com a nossa aula, vamos começando curtindo esse vídeo, compartilhando, deixando o seu comentário. Pode comentar qualquer coisa, uma dúvida, uma crítica, alguma pergunta que você queira fazer, tudo você pode comentar, fica à vontade. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, as notificações, tá certo? Fez tudo? Então vamos para a nossa aula de pneumologia. Aula 6, questões de tuberculose pulmonar, parte 1. 01. Mulher de 22 anos, previamente rígida, procura unidade de pronto atendimento com queixa de tosse há 1 mês, com expectoração em moderada quantidade, de início amarelada, mas que se tornou hemoptóica há 1 semana, acompanhada de dor em aperto no lado esquerdo do tórax desde o início do quadro. Nega outras queixas. Exame físico regular de estado geral, temperatura de 37,9, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22, pressão arterial de 110 por 90, oximetria em ar ambiente de 95%. Pulmões, roncos difuso e estertores subcriptantes e crepitantes em campos médio e inferior esquerdo. Depois de realizado a radiografia de tórax, a conduta é: letra A. Coletar 3 amostras de escarro para pesquisa de bacilo álcool ácido resistente. Letra A, certo, correto, perfeito. Letra B. Tomografia computadorizada de tórax? Não. Letra C. Realizar sorologia para paracoccidioidomicose? Não. Letra D. Iniciar antibiótico-terapia para cobertura de germes de flora mista? Não. Então, todo paciente que é um sintomático respiratório, ou seja, mais de 3 semanas de tosse, a gente vai pedir uma para coletar, primeiro a gente faz uma radiografia e vamos coletar amostras de escarro para fazer a baciloscopia, para encontrar bacilos ácido-álcools resistentes, certo? Letra A é a resposta. 2. Paciente de 38 anos em tratamento de HIV com síndrome de imunodeficiência em tratamento antirretroviral adequado. Busca a unidade de saúde devido a um quadro de tosse secretora, emagrecimento e febre noturna. Realizado baciloscopia com resultado positivo. Então, teve baciloscopia positiva e a respeito do tratamento da tuberculose em paciente com HIV, o esquema recomendado pelo Ministério da Saúde é: letra A, fase de ataque de 2 meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida, seguidos de fase de manutenção com mais 4 meses de rifampicina e isoniazida. Usar 3 drogas? Não, está errado. Letra A, errado. Letra B, fase de ataque com 2 meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. Certo. Seguidos de fase de manutenção com mais 7 meses de rifampicina e isoniazida? Não, errado. 7 meses não. Letra C, fase de ataque de 2 meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. Certo. Seguidos de fase de manutenção com mais 4 meses de rifampicina e isoniazida? Correto. A alternativa correta, letra C. Próxima questão. 3. Paciente portador de tuberculose, no decorrer do tratamento com esquema básico, não consegue se alimentar bem por causa das náuseas muito fortes e dor abdominal. Diante da reação adversa descrita, a conduta preferencial é: a reação adversa de irritação gástrica pode ser causada como efeito adverso de todas as drogas do esquema básico. Então, o que nós temos que fazer é não suspender as drogas. Nós não vamos suspender nenhuma droga, unicamente nós vamos pedir para o paciente fazer o uso da medicação junto com a alimentação, então tomar junto da alimentação e fazer um hepatograma. É isso que nós temos que fazer, mas não suspender a medicação. Vamos ver as alternativas. Letra A, suspender o tratamento? Não. Letra B, encaminhar a referência secundária para avaliação e conduta? Não. Letra C, reformular o horário de tomada da medicação e prescrever sintomático, se necessário? Correto. Letra C é o correto. Letra D, suspender e reintroduzir os medicamentos separadamente para identificar o medicamento responsável pela intolerância? Não. Errado. Certo, letra C. 4. Marque verdadeiro ou falso sobre tuberculose. Quando a equipe de saúde da família tem uma criança diagnosticada com tuberculose, deverá buscar o possível caso-fonte examinando todos os contatos adultos. Está certo. Verdadeiro. Então, primeira, verdadeira. Segunda, as crianças, quando são contaminadas de tuberculose, devem também fazer o tratamento imediatamente, ser vacinadas com BCG se tiverem de 0 a 4 anos. Está errado. Segunda, está errado. Crianças de 0 a 4 anos que têm contato com alguém que tem tuberculose, nós fazemos a PPD, radiografia de tórax e a PPD. Se a radiografia de tórax
ela dá normal, aí sim fazemos a PPD. Se a PPD dá não reativa, ou seja, menor a 5 milímetros, a induração que vai ser formada, o nódulo que vai ser formado, então se o paciente já tomou a BCG há menos de 2 anos, eu vou repetir depois de 6 a 8 semanas essa PPD, tá certo? Para poder ver se existe uma virada tuberculínica e aí a PPD se tornar positiva. Em caso da PPD ser maior do que 5 milímetros, o nódulo, ou seja, ela dá positiva, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isoniazida de 9 a 12 meses. Agora, se o recém-nascido ele já nasce com a mãe com tuberculose, então ele já tem contato, já recém-nascido com contato com tuberculose. Então eu vou fazer a isoniazida profilática dele para ele com 3 meses, tá? 3 meses de isoniazida profilática. Depois dos 3 meses eu faço uma PPD. Se ela dá positivo, ou seja, maior do que 5 milímetros, aí eu vou fazer isoniazida até os 6 meses, tá certo? E se ela dá negativa, aí eu posso vacinar a criança com a BCG. Então, crianças, quando são contatos de tuberculose, devem também fazer o tratamento e imediatamente ser vacinadas com BCG se tiverem de 0 a 4 anos, está errado. Errado. Terceiro, no adulto sintomático com exame de escarro positivo, a conduta inicial é orientação e, caso positivo, raio-x sugestivo de tuberculose, se inicia o tratamento. Com exame de escarro positivo, já se inicia o tratamento, já é diagnóstico de tuberculose, então está errado. Último, nas grávidas, a quimioprofilaxia da tuberculose deve ser adiada após o parto. Então, está certo. Então, o correto é a letra C. A primeira é verdadeira, as duas do meio são falsas e a última é verdadeira, letra C. Quinto, em relação ao tratamento da infecção latente em comunicantes de casos de tuberculose pulmonar, é correto afirmar que: letra A, deve ser instituído em todos os comunicantes, a droga de escolha é a isoniazida e o tempo de tratamento é de 3 meses. Letra B, deve ser instituído em menores de 13 anos sem antecedentes de vacina BCG, a droga de escolha é a rifampicina e o tempo de tratamento é de 6 meses. Letra C, não deve ser instituído em adultos independentemente do resultado da prova tuberculínica. E letra D, poderá ser instituída em comunicantes na dependência do resultado da prova tuberculínica. A droga de escolha é a isoniazida e o tempo de tratamento é 270 doses que deverão ser tomadas de 9 a 12 meses. Está certo. Todos os pacientes que são contatos de tuberculose, que estão assintomáticos, deve ser feita a placa de tórax e, dando uma placa negativa, eu faço a PPD. A PPD vai me mostrar se teve contato com o bacilo. Se uma PPD positiva, eu faço, se ele está assintomático e tem a radiografia negativa, o que eu vou fazer é fazer a isoniazida por 9 a 12 meses. A resposta certa é a letra D. 6. A tuberculose na infância diferencia-se da doença nos adultos em alguns aspectos. Na criança, letra A, a forma pulmonar caracteriza-se por lesão escavada, principalmente nos lobos superiores? Não. Tuberculose cavitária é do adulto, não da criança. Letra B, o teste de PPD deve ser considerado positivo acima de 10 milímetros devido à influência da vacina BCG realizada ao nascer. Isso se a vacina foi feita há menos de 2 anos, tá? Letra C, a pesquisa do bacilo não pode ser realizada abaixo dos 6 anos, devido à ausência de expectoração. Errado. Pesquisa do bacilo, logicamente, é mais dificultosa nas crianças, é mais difícil nas crianças, mas mesmo assim é realizada. E letra D, o diagnóstico deve ser realizado por meio de sistema de pontos, estabelecido pelo Ministério da Saúde e validado em nosso meio. Tá certo. Para fazer o diagnóstico de tuberculose em crianças, a gente vai fazer através de uma avaliação de pontos. É um score de pontos. Então a gente vai avaliar clínica sugestiva, raio-x de tórax alterada e PPD positiva. São os 3 primeiros pontos. Contato com o paciente com tuberculose e desnutrição grave. Então são esses 5 pontos que nós vamos avaliar, vamos fazer uma pontuação e se a pontuação der alta, é altamente sugestivo de tuberculose e aí vamos dar o diagnóstico mais provável de tuberculose. Letra D, correta. 7. Em relação às reações adversas aos medicamentos antituberculose, assinale a alternativa incorreta. Letra A, a epigastralgia e dor abdominal geralmente não requerem suspensão das medicações, apenas reformulação dos horários de administração. Correto, já fizemos outra questão que dizia a mesma coisa. Perfeito. Letra B, o aparecimento do exantema pode ser relacionado à rifampicina, a qual deve ser suspensa e reintroduzida após melhora do quadro. Tá certo.
O exantema pode ser causado por qualquer droga. O tratamento do exantema é feito com suspensão de todas as drogas até que cesse o exantema e reintrodução de droga por droga e retirando a droga que novamente manifestar o exantema. Então, letra B está certo. Letra C. Letra C. O aparecimento de dor e queimação nas extremidades pode estar relacionada com isoniazida e ou o etambutol e requer suspensão das medicações e tratamento com piridoxina. Isso é a neuropatia periférica. Está relacionado à isoniazida, não ao etambutol. Está errado por causa disso. E o restante está correto. Então, etambutol não. Etambutol é alterações visuais. Isoniazida, neuropatia periférica. Letra C está errado. Letra D. A coloração alaranjada em suor e urina pode estar relacionada ao uso de rifampicina e somente requer orientação e esclarecimento ao paciente. Correto. Nenhum problema. Letra E. A nefrite intersticial associada ao uso de rifampicina ou de pirazinamida pode cursar com oligúria, exantema e febre. Está correto. Então, incorreto, letra C. Próxima questão. Criança de 18 meses de idade, vacinada com BCG no primeiro mês de vida, entra em contato domiciliar com um adulto com tuberculose pulmonar bacilífera. Não apresenta sintomas e tem radiografia de tórax normal. A prova tuberculínica mostra 8 mm de diâmetro de área de enduração. Qual a conduta? A conduta é refazer a PPD após 8 semanas. 9. Gestante de 21 semanas, apresentando tosse, emagrecimento e hiporexia, há 5 semanas submete-se à pesquisa de Barr no escarro, cujo resultado foi positivo, 2 cruzes. Paciente diz que há 10 anos iniciou tratamento com esquema básico para tuberculose pulmonar, mas abandonou o mesmo depois de 60 dias, a partir do início do tratamento. A paciente não apresenta critérios de internação hospitalar. Nessa situação, a melhor conduta será: paciente está gestante e ela pode ter risco de tuberculose multiresistente. Então, o que a gente faz? A gente inicia o esquema básico, dá piridoxina, porque ela está gestante, e faz a cultura para saber se tem alguma resistência, a gente tem que mudar alguma droga. Então, a resposta certa é letra B. E 10ª, em relação à tuberculose pulmonar no Brasil e o seu tratamento, atribua verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Primeira, o médico deve solicitar pesquisa de Barr no escarro para pacientes com tosse há 3 semanas ou mais, mesmo no caso de o motivo da consulta ser outra queixa. Tá certo, verdadeiro. É o sintomático respiratório. Segundo, se um profissional de saúde apresentar prova tuberculínica com resultado de 20, deve receber esquema para o tratamento de tuberculose doença. Esse é o esquema HIP, é a mesma coisa, só que é outro nome, mas é o esquema HIP. Então tá errado, não tá certo isso daí. Terceiro, deve-se solicitar cultura de escarro para os casos de baciloscopia negativa e suspeita clínica e ou radiológica de tuberculose. Tá certo, terceiro certo. Quarto, a rifampicina pode ter como efeito colateral tornar a urina e o suor avermelhados, alaranjados. Tá certo. E último, o esquema de tratamento está contraindicado para gestantes com diagnóstico de tuberculose, devendo ser prescritos esquemas alternativos. Está errado. Então, o certo é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra B. Essas foram as questões, espero que vocês tenham gostado. Quem não curtiu, curta o vídeo, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Então, até a parte 2 do vídeo de tuberculose.